Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema agroecologia e segurança alimentar. Um cenário de pandemia, com um desemprego batendo recordes, com o fim do auxílio emergência, o que está acontecendo com a segurança alimentar e como nós podemos enfrentar essa situação a médio e longo prazo. Essa discussão vai ser feita por dois especialistas que eu vou apresentar agora. Eu quero apresentar para vocês o Silvio Porto. Ele é agrônomo, ele é mestre em agroecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é consultor de redes e organizações sociais como a Articulação Nacional da Agroecologia e a Articulação do Semiárido, consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, consultor da FAO, foi diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e participou do Programa de Aquisição de Alimentos, da Planejamento, da Criação e do Primeiro Plano Nacional de Agroecologia. Ele foi membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e atuou em programas de abastecimento alimentar em Porto Alegre, Belo Horizonte, no estado do Rio Grande do Sul. É professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Muito obrigado, Silvio, por estar aqui conosco. Eu vou apresentar também o Paulo Petersen, que também é agrônomo. Ele é doutor em estudos ambientais pela Universidade Pablo de Olavide, vice-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, editor-chefe da revista Agriculturas, Experiências em Agroecologia, é membro de conselhos editoriais das revistas Agroecology and Sustainable Food Systems e da Revista Brasileira de Agroecologia, integra a coordenação da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e atualmente é coordenador executivo da ONG ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia. Muito obrigado também, Paulo, por estar com a gente aqui. Vamos dar início, então, a essa conversa, colocando aquilo que eu falei na apresentação. Quer dizer, nós estamos num momento de pandemia, um momento em que o desemprego está batendo recordes, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas, fora aqueles que estão num trabalho precário, informal e tudo mais, né? E o auxílio emergência acabou. Então, aqueles 68 milhões de pessoas que estavam recebendo o auxílio emergência não tem mais esse dinheiro. Então, eu quero começar conversando com o Silvio, meu xará, perguntando para ele: que segurança alimentar nós temos hoje, Silvio? Como é que você vê essa situação que a gente está passando? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, o convite, é uma satisfação em revê-lo e, da mesma forma, estar aqui partilhando com o Paulo desse importante debate sobre a segurança alimentar e nutricional, sobre esse contexto da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Aí começar dizendo, Silvio, que nós temos primeiro um grande problema que é de ordem estrutural. O país sofreu uma grande mudança na sua agricultura nos últimos 20 anos, uma mudança para pior, né, porque, em geral, o que nós vemos é todos os anos uma narrativa de que o Brasil vai muito bem, obrigado, em relação à sua agropecuária. E aí é importante que nós façamos aqui um recorte de que agropecuária nós estamos falando. Se nós olharmos para os números da soja, do milho, da pecuária de corte, suínos, aves, de fato, esses aí estão em vento em popa, ocupando cada vez mais área, ampliando cada vez mais a sua produção. Mas se nós formos olhar para o mercado interno, se nós formos olhar para aquilo que efetivamente vem à mesa o que deveria ir à mesa de cada um de nós, brasileiros e brasileiras, a situação é dramática. E ela é dramática por várias questões. A primeira delas é uma estúpida, uma absurda concentração em commodities, principalmente a soja, e por consequência da soja vem o milho. Então, nós temos aí esses dois produtos representam mais de 90% da produção nacional de grãos.
É importante que se diga isso. A produção de arroz, e todo mundo viu, acompanhou e sentiu no bolso o enorme crescimento dos preços do arroz, do feijão, da batata, do tomate, do leite, do óleo de soja, enfim, de vários produtos no ano passado. São 15% a inflação de alimentos, enquanto a inflação dos outros, do IPCA geral, do NPC em geral, foi de 4,5%, de alimentos foi 15%. O óleo de soja cresceu mais de 100% o preço no ano passado. E o Brasil colheu uma das maiores safras de soja. Por que isso acontece? Acontece porque nós estamos voltados para um modelo agroexportador que ele reproduz isso há 500 anos. Desde os colonizadores, o Brasil segue, claro, com nuances, com uma outra forma, né, de ocupação desse território, com outras características, mas efetivamente nós vivemos sob a égide de um modelo agroalimentar corporativo, onde o Brasil se jogou com tudo na produção de commodities para fornecer alimentos para os outros e, sobretudo, para animais. E aqui ficamos nós com uma situação extremamente preocupante, porque falta arroz, falta feijão, falta farinha de mandioca, falta produtos elementares na nossa mesa, e estão caríssimas as carnes, o leite, o óleo de soja, enfim. Então, essa é a problemática, essa é a grande questão para o debate, né, e que a agroecologia ela é um dos elementos que a gente tenta levantar como alternativa em resposta exatamente à necessidade de repensar, de reorientar esse desenvolvimento rural, que é totalmente absurdo e insustentável na forma como ele está estabelecido. Maravilha. Vamos passar a palavra para o Paulo. Paulo, quem que faz a comida que a gente come? E como é que vai esse pessoal? Também agradeço o convite, Silvio. Estar aqui com os dois Silvios, é um enorme prazer e a oportunidade de debater esse tema que, como o Silvio Porto já disse, ele é muito pouco conhecido, porque o que é conhecido são grandes mistificações a respeito da pujança econômica da agricultura brasileira, e sempre associando a agricultura brasileira à alimentação. Quer dizer, essa associação ela não é direta, como o Silvio acabou de explicar. Falar de segurança alimentar e nutricional, quer dizer, são vários elementos, mas claramente uma das questões que precisa discutir é a produção de alimentos, propriamente, né? E essa vinculação, essa opção, que na verdade não é exclusividade do Brasil, mas essa concepção de desenvolvimento com base na globalização neoliberal, faz com que a economia do Brasil, isso particularmente desde aí do governo Fernando Henrique, claramente, mas isso veio de lá para cá se acentuando, inclusive passando pelos governos do PT, e agora acentua mais ainda, é uma visão de que a economia ela tem que estar... houve um processo de reprimarização, e a agricultura foi convertida principalmente para ser a espécie de salvador, né, da safra econômica. Isso faz com que nós estejamos produzindo menos alimento do que nós produzíamos. Cada vez, quer dizer, uma das razões da inflação de alimentos que o Silvio chama a atenção é que nós estamos produzindo menos. Nós estamos importando alimentos que nós produzíamos antes. Importação de... Como é que pode um país como o nosso importar feijão, importar arroz? Quer dizer, são situações que têm a ver com o grande incentivo à reconversão das produções, inclusive na agricultura familiar, a commodities para exportação. Então, quem produz alimento, basicamente, que é a sua pergunta, essencialmente continua sendo a agricultura familiar. Alimento de consumo doméstico é a agricultura familiar. Ocorre que, também por equívocos na orientação das próprias políticas para a agricultura familiar, uma parte dessa agricultura familiar também virou produtora de commodities agrícolas. Então, não basta dizer que é a agricultura familiar. Ela é preciso aumentar o espaço, é preciso ocupar o espaço agrário com quem produz alimentos
mas é necessário também que as políticas elas sejam direcionadas nesse sentido. E nós tivemos bons exemplos exatamente durante o governo Lula e o governo Dilma, que é o incentivo à produção de alimentos pela agricultura familiar, né? Que não é igual exatamente a conceder crédito, porque, na verdade, o que acontece é que, muitas vezes, e isso que nós, do campo da agroecologia, gostamos muito de dizer, é o seguinte, não adianta a gente pensar simplesmente o país como um todo, é preciso pensar em termos de territórios, né? E hoje os territórios, eles são grandes exportadores de produtos agrícolas e são grandes importadores de alimentos. Então, como que a gente repensa uma lógica onde os próprios territórios e aí os próprios estados, eles têm um maior nível de autoabastecimento, de forma que a gente não produza alimentos que sejam da região, próprio da região, adaptado às condições ecológicas e culturais, porque o alimento ele tem um vínculo muito importante, não é só uma questão biológica, ela tem um vínculo também com formas de vida, com cultura, com a biodiversidade. Então, trabalhar com o tema da segurança alimentar não é igual a trabalhar ao aumento da produção em geral. É preciso diversidade e qualidade. Então, o que está acontecendo é que, cada vez mais, nós estamos caminhando para monoculturas especializadas e de exportação. E aquilo que a gente está consumindo cada vez mais são produtos ultraprocessados, que passam pela indústria e que são responsáveis por problemas de saúde pública muito graves. Nós estamos vendo que cada vez mais os problemas de saúde eles são associados à má alimentação, não à falta de alimentação, necessariamente, também, mas à má alimentação, problemas de obesidade, de diabetes. Então, esse problema é um problema multidimensional que precisa ser enfrentado de forma estrutural, como o Silvio acaba de dizer. Vamos entrar nesse assunto que eu acho da maior importância, né? Quer dizer, você tem uma agricultura familiar e nessa agricultura familiar ela deveria abastecer todo mundo. E isso precisa de incentivos, precisa de políticas, né? Eu queria perguntar ao meu xará, ao Silvio, o que mudou na postura do Estado de um período anterior, em que você, por exemplo, participou da elaboração do Programa de Aquisição de Alimentos, e hoje em dia, a situação, por exemplo, da merenda escolar, como é que está ficando isso? Bom, primeiro em relação ao Programa de Aquisição de Alimentos, desde 2013, 2014, 2013, quando o programa sofreu aquele processo de criminalização no Paraná, a partir da ação da Polícia Federal, do Ministério Público e do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro juiz Sérgio Moro, que houve a criminalização de gestores públicos, a criminalização de agricultores. Desde então, o programa modificou muito do ponto de vista da sua forma, da sua arquitetura e do seu desenho, onde houve um ataque às organizações sociais, esse foi o principal objetivo ali naquele momento, e o programa diminuiu consideravelmente os recursos. Tanto é que naquele ano de 2012, aliás, no ano anterior, 2012, a Conab havia operacionalizado cerca de 600 milhões no programa de aquisição de alimentos, e no ano passado, já com uma recomposição, com uma pressão que houve por parte dos movimentos sociais, onde a Articulação Nacional de Agroecologia teve um papel fundamental nesse processo de articulação, conseguiu-se, via o Congresso Nacional, uma conquista de 500 milhões de reais, e a Conab operacionalizou 200 disso. Isso vai efetivamente para a aquisição de alimentos nos municípios via organizações sociais. Mas isso é muito pouco, e principalmente porque o ano passado, em função da própria pandemia, as diversas organizações que estavam operacionalizando a alimentação escolar simplesmente deixaram de operar, porque estados e municípios não estão comprando. Como as escolas não funcionam, em que pese ter ocorrido a autorização por parte do Congresso Nacional de seguir comprando esses alimentos e pelo menos fazer com que fossem distribuídos às famílias, isso não aconteceu, né? São raras as experiências que efetivamente deram seguimento, e isso gera toda uma desestruturação
que certamente a retomada disso num pós-pandemia, que sabe lá quando será, né, fruto de toda a inação do Estado frente ao enfrentamento da pandemia, isso vai gerar, e está gerando, um processo de desestruturação produtiva. Por sorte, eu diria que no campo agroecológico, as organizações têm um tipo de relação com o consumo, com o consumidor direto, né, pessoas, famílias, por meio de feiras, por meio de outras formas de canais de comercialização, que permitiu restabelecer fluxos e até criar fluxos novos, sobretudo nessa relação mais direta, de entrega de cestas, entregas a domicílio, enfim, isso foi possível. Mas isso nós estamos falando de uma parcela pequena de agricultores e agricultoras, porque efetivamente a grande massa, a grande maioria da agricultura familiar e camponesa que estava ou que tinha relação com os programas de aquisição de compras públicas, seja o PA, seja o PNAE, efetivamente perderam esse mercado, perderam essa alternativa, e isso desestrutura uma série de processos em níveis locais. Então, essa questão que o Paulo acentua, né, de que é crucial que o processo de reterritorialização, de olhar para o território, repensar o território numa perspectiva de soberania, numa perspectiva de autonomia alimentar, as compras públicas elas têm um papel de ativação de processos, elas exatamente garantem e fazem com que essas famílias produzam mais, diversifiquem a sua produção, se organizem do ponto de vista da produção e da sua organização social em associações, cooperativas e, portanto, vão se tornando sujeitos capazes de ocupar outros espaços de relação mais direta com os consumidores. E, infelizmente, Silvio, isso tudo está se perdendo porque efetivamente houve uma desestruturação daquilo que estava destinado a dialogar com a agricultura familiar e camponesa, e toda a área da agricultura familiar é um retrocesso de mais de 20 anos, porque ela volta para ser uma mera secretaria dentro do Ministério da Agricultura. Então, imagina, o Ministério da Agricultura, que tem uma agenda que está olhando só para fora, só para commodity, hoje passa a cuidar da reforma agrária, hoje passa a cuidar da agricultura familiar e camponesa, portanto, passa a não cuidar. Né? Significa um enorme retrocesso e uma falta de espaço de interlocução e um espaço de compor políticas que sejam capazes de efetivamente responder às necessidades que são enormes e cruciais para que efetivamente nós tenhamos uma outra relação, um outro patamar de relação na questão da alimentação nesse país. Muito bom. Vamos tratar de uma coisa que você trouxe agora. Você falou em ultraprocessados. Eu, de fato, não sei o que é isso, né? Mas se você puder fazer o contraponto, é bom ter ultraprocessados, porque eu me lembro que na merenda escolar, por exemplo, havia todo um esforço de botar o hortifruti grangeiros, coisas assim naturais, que eram mais nutritivas, e agora parece que o desenho é comprar coisa industrializada para pôr lá. Você quer fazer uma comparação? O que é uma alimentação saudável e por que você não gosta muito do ultraprocessado? Essa é uma questão chave que, inclusive, ajuda a explicar muito do que está se passando hoje nos sistemas alimentares no mundo inteiro, que também não é uma exclusividade do Brasil. Essa categoria ultraprocessada, inclusive, a gente deve a um grupo de pesquisa brasileiro, da USP, que propôs uma nova forma de classificação dos alimentos, porque até então, quer dizer, o que continua dominando é um sistema de classificação dos alimentos pela sua composição nutricional. Então, você termina, quer dizer, um processo, qualquer tipo de alimento, você vai vendo o que compõe ali dentro, e quando você vai no supermercado, em qualquer lugar comprar, você vê lá, tem aquele triângulozinho. O que eles dizem, e que está se afirmando em políticas públicas em vários lugares, é que os alimentos, na verdade, eles têm que ser classificados segundo o seu grau de processamento. Né? Se ele na verdade, um alimento natural, saído da natureza, pouco processado, e o ultraprocessado, que particularmente é uma coisa que não existe na natureza. Quer dizer, você, por exemplo, colher a soja, você desmonta a soja, o milho, você tira os açúcares e produz uma massa
que é uma coisa absolutamente intragável, ninguém come aquele negócio, mas aí você começa a colocar os aditivos, edulcorantes, corantes, e produz algo que sequer você poderia chamar de alimento. Agora, isso tem uma vantagem para a indústria muito grande, porque ele consegue produzir a preços muito baixos. Mas é um alimento de baixíssima qualidade, do ponto de vista nutricional, é uma coisa indiferenciada, quase tudo leva soja e milho, e está em quase tudo que a gente vai nas prateleiras do supermercado, você tem o ultraprocessado. Então, isso, do ponto de vista da economia de escala, do agronegócio, é uma grande vantagem, porque você, com poucos produtos, né, poucas matérias-primas, você consegue oferecer um leque grande de porcarias, né, que se chama, quer dizer, comida basura, né, como se chama no espanhol, comida lixo ou tranqueira, como o povo tem chamado aí. Mas por quê? Porque esse tipo de alimentação ela é muito vantajosa, mas do ponto de vista nutricional e da saúde, ele é péssimo, porque você, ao mesmo tempo, é cheio de sal, né, gorduras, né, então você acha que está se alimentando e não está se alimentando. Né? Agora, desse ponto de vista, a gente tem que ver esse elo, que é o elo da indústria, como um elo determinante para a produção primária. Quer dizer, o aumento da produção de soja, de milho, tem muito a ver com esse fato e tem a ver também com o aumento do consumo de carnes no mundo inteiro, né? Que é para a produção de ração. Então, as paisagens agrícolas, elas estão se tornando monótonas. Você passa municípios e municípios vendo só um tipo de espécie, exatamente para alimentar ou para fornecer matéria-prima para esse tipo de padrão alimentar, que tanto o consumo de carne excessivo, ele não é recomendável do ponto de vista da saúde, nem o do ultraprocessado. Isso tudo, ainda por cima, além de ser um sistema que desemprega, porque essas monoculturas geram desemprego no mundo rural, elas destroem a biodiversidade e elas são grandes responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Né? Então, é um sistema que a gente perde em várias direções, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, cultural, ambiental, climático. Quer dizer, a gente só tem a perder com esse tipo de lógica. Quando a gente chega num momento de crise como essa da pandemia, uma acentuação da crise, a gente vê o grande problema do abastecimento alimentar, porque os lugares já não têm mais os seus alimentos, elas têm que trazer de longe. E o que está sendo distribuído muitas vezes? Ultraprocessado. Então, as pessoas que estão numa situação de saúde vulnerável, precisando cuidar da imunidade, estão recebendo alimentos que comprometem ainda mais a sua saúde. Então, é um ciclo vicioso, né? E o tema do alimento está no centro de um conjunto de crises interconectadas. Então, por isso que a gente diz que se a gente quiser enfrentar problemas ambientais, climáticos, sociais, econômicos, problema sanitário, o tema do alimento ele precisa estar na centralidade da agenda pública. Ele não pode ser pensado simplesmente como uma questão de oferta da alimentação. Não pode ser qualquer alimento e tem que ser alimento de proximidade, porque o alimento de proximidade é o que gera emprego, é o que conserva a cultura, conserva as condições ambientais. Então, ou seja, essa questão do ultraprocessado faz parte de um encadeamento, né, de consequências maléficas, onde o tema da alimentação é central. Olha, até para reforçar o que você está dizendo, eu li um estudo que aqueles produtos que têm tomate, massa de tomate, ketchup, essas coisas todas, que são vendidas mundialmente, elas têm 40% de tomate. O resto é a soja, o milho, essas coisas que você está falando, né? E os produtores, eles ficam medindo quanto o concorrente está pondo de tomate para regular isso também. É muito impressionante. Mas para olhar para essa diversidade que você está chamando a atenção, e aí eu me dirijo ao Silvio de novo, vamos fazer um bate-bola, passando uma bola para cada um. Eu me lembro que a articulação do semiárido criou um banco de sementes para poder ajudar na plantação lá naquela região, né? E foram descobertas um monte de variedades que pareciam que já estavam extintas. Fala um pouco dessa riqueza da nossa natureza e da nossa alimentação, Silvio.
Então, antes de entrar nessa questão da biodiversidade, ou da agrobiodiversidade, Silvio, ainda dialogando com vocês sobre essa questão aí dos ultraprocessados, é importante fazer a conexão disso com o que foi feito nos anos 70, onde a estruturação desse modelo de agricultura que nós temos hoje, ela vem exatamente do período militar, que planejou a ocupação do Cerrado brasileiro com soja, que planejou a ocupação da Amazônia com grandes projetos agropecuários, e naquele bojo, naquele momento também havia um processo de industrialização, onde a indústria da soja recebeu muitos incentivos fiscais, tanto é que nós tínhamos uma capacidade de processamento muito superior àquilo que produzíamos na época. E, inclusive, a indústria da soja, ou a cadeia da soja passando a ser mais relevante naquele momento, substituindo o trigo e por aí afora. Então, esse processo vem de longe. E lá atrás, quando falaste da questão da alimentação escolar, era exatamente isso. Nos anos 70, 80, a base da alimentação escolar no Brasil inteiro era a mesma. Eram produtos ultraprocessados fornecidos da mesma forma, independente, indistintamente de hábitos alimentares. Então, o que eu consumia no Rio Grande do Sul na época, lá na escolinha pública onde eu estudava com 7 anos de idade, possivelmente era a mesma coisa que o Paulo comia no Rio de Janeiro e que era fornecido no Amazonas. Esse ciclo, isso foi felizmente quebrado, isso foi modificado, e o avanço que o programa de alimentação escolar teve dos anos 2003 para cá foi brutal, exatamente no sentido de repensar e de reposicionar o programa como um programa que ele também educa para a alimentação. E aí dialoga exatamente com essas questões da agrobiodiversidade, que a ASA, que as organizações da ANA, enfim, que as populações tradicionais são guardiãs dessa biodiversidade. Só que essa biodiversidade, ela, além de ter um processo histórico, né, no sentido de que ela é fruto de uma experimentação, ela é fruto de uma relação direta no sentido de erro e acerto, vai usando, experimentando e vendo e percebendo naturalmente aquilo que se desenvolve melhor. Então, é uma seleção natural que agricultores e agricultoras fazem por esse processo de tentativa e erro, e isso é muito diferente de uma pesquisa de introdução de transgenia, feita de modificação genética, de toda a base que hoje tem sido feita pelas transnacionais, né, Monsanto e outras, em relação a soja, milho, algodão e vários outros produtos. Então, o que nós estamos, ao olhar para a semente crioula, nós estamos olhando exatamente para a cultura, como disse o Paulo, uma cultura alimentar, uma cultura no sentido de modos de vida, uma semente, uma planta que ela é adaptada àquela realidade. Mas muitas vezes é dito, mas ela é pouco produtiva. Sobre que critérios ela é pouco produtiva? Porque hoje, se a soja produz cerca de 65, 66 sacas por hectare, 40, 45 sacas é para pagar o custo. Então, que produtividade é essa? O uso absurdo de insumos agrícolas, fertilizantes e agrotóxicos. E essas sementes crioulas, essas sementes que são manejadas pelas comunidades tradicionais, pela agricultura familiar camponesa, ela exatamente dialoga numa perspectiva da agroecologia, que é uma relação em que, a partir daquilo que a natureza dispõe e manejando essa natureza, vai recompondo aquele ambiente natural, vai enriquecendo o ambiente natural, vai preservando esse ambiente natural, e é isso que confere a possibilidade de uma diferenciação do modo de vida, do modo de produção, e é isso que confere, vamos dizer assim, uma perspectiva de sustentabilidade de fato. Porque hoje se fala muito em sustentabilidade. Se nós formos olhar e abrir agora os sites aqui dos principais organizações do agronegócio, todas elas vão fazer referência à sustentabilidade. Só que a sustentabilidade do agronegócio em nada tem a ver com a sustentabilidade que a gente dialoga no campo agroecológico e esse das sementes crioulas.
porque no campo das sementes crioulas, no campo da agroecologia, nós estamos falando de autonomia. Autonomia no sentido de exatamente não ser dependente de insumos agrícolas e não ser dependente tecnologicamente das transnacionais. E exatamente o inverso que a gente percebe, né, nos sistemas agroalimentares hegemônicos a partir das commodities. Uhum. Paulo, nós temos informação sobre o uso do agrotóxico e das sementes transgênicas na agricultura familiar? O Brasil, a gente vai carregando já há alguns anos esse nada honroso título, né, de campeão mundial de consumo de agrotóxicos. Isso está muito associado a tudo isso que nós estamos falando aqui, né, que é exatamente a simplificação das paisagens com monoculturas, que vão exatamente tornando os cultivos muito mais vulneráveis, né, ao aparecimento de micro-organismos, insetos que são considerados praga. Então, esse tipo de lógica de agricultura, de organização da paisagem agrícola, é a principal responsável pelo consumo de agroquímicos. Quer dizer, na verdade, é um permanente correr contra a natureza, porque o que a natureza faz é reconstruir o equilíbrio, né? Quer dizer, nós partimos de um ecossistema super diversificado, com floresta, nós tiramos aquela floresta e queremos botar soja. Isso você faz por 1 ano, 2 anos, daqui a pouco o solo começa a degradar e começa a surgir as condições para o aparecimento daquilo que se chama praga. Na verdade, até o conceito de praga é um conceito antropocêntrico, porque, na verdade, a praga ali estamos sendo nós mesmos que não estamos entendendo qual é a da natureza. A natureza ela tem uma dinâmica própria. Então, o que esses organismos fazem é tentar restabelecer um equilíbrio, que é um equilíbrio fundamental para a continuidade da vida. A agroecologia, na verdade, ela parte desse princípio de entender como é que é o ecossistema para fazer uma agricultura em harmonia com esses processos. E isso é o que permite a gente prescindir completamente do uso de agrotóxicos, né? Quer dizer, então, o agrotóxico, ele, diferente do argumento que o agronegócio vende, ele não é um mal necessário. Ele é um mal muito dispensável e nós temos não só experiências empíricas no Brasil e no mundo inteiro, como temos também conhecimento científico já bastante avançado no campo da agroecologia para produzir em quantidade suficiente para atender uma população crescente sem o consumo de agroquímicos de forma geral, né? Então, esse tema do agrotóxico é outro elemento dessa cadeia de causalidades negativas que eu me referi, né? Quer dizer, à medida que você vai ampliando a escala de produção, né, numa lógica exatamente que coerente com a lógica de reprodução do próprio capital, né, de você ir ampliando a escala, simplificando as operações, expulsando o trabalho, né, porque você passa a substituir o trabalho humano por máquinas e por química, e industrializando toda a cadeia. Então, é um sistema que o agrotóxico ele faz parte desse encadeamento. Ele não pode ser entendido fora disso. Ele diz que não é possível nessa lógica. Nessa lógica, de fato, não é possível. Porque a natureza ela sempre vai procurar reagir. O fato é que é perfeitamente possível, e o problema de agrotóxico hoje para a saúde coletiva é um dos gravíssimos problemas. Quer dizer, o fato do Brasil, sobretudo depois que a gente entrou com o cultivo de transgênicos em soja, tudo, e houve uma expansão desmedida das áreas, o consumo de agrotóxico aumentou muito, ao contrário do que eles diziam como uma promessa para justificar o lançamento dos transgênicos. Eles diziam, com os transgênicos nós usaremos menos agrotóxicos. Ou seja, é sempre um discurso para frente. Se nós não fizermos isso, nós vamos quebrar a cara. Então, é sempre apostando mais do mesmo, e o mais do mesmo está levando a uma completa destruição ambiental e social. Eu estou entendendo que vocês dois estão defendendo a agroecologia, né? Eu queria entender o seguinte, que importância ela tem no Brasil hoje? Ela está crescendo? Como é que está? Hein, Silvio?
Bom, a agroecologia é um processo que vem em construção aí há pelo menos 40 anos e, efetivamente, a agroecologia tem se fortalecido muito em que pese as condições contrárias e as condições macro, vamos dizer assim, serem muito difíceis, porque esse elemento, por exemplo, dos agrotóxicos, é um dos grandes problemas nos territórios que coloca em xeque a produção agroecológica, que coloca em risco a produção agroecológica, seja pela contaminação do milho transgênico em relação às sementes crioulas, seja em relação à própria produção agroecológica ser contaminada quando passam veneno nas lavouras no entorno. E aí pode ser por avião ou pode ser mesmo de trator, vamos dizer assim. Independente disso, o nível, claro que os aviões é mais absurdo, o nível de contaminação, mas a agroecologia, ela tem estabelecido relações, sobretudo com o público urbano, representa, de fato, um outro referencial de desenvolvimento que passa e incorpora elementos que vão muito além da produção. Nós estamos falando da questão da incorporação da juventude rural, a questão das mulheres, o papel das mulheres na agricultura, a relação com os consumidores, a saúde, propriamente dito, né, no sentido de que se é um alimento sem veneno, é um alimento produzido de forma adequada, efetivamente é um produto que garante a saúde e não a doença, ao contrário do que a gente tem de um produto convencional, que é altamente arriscado consumir em função do nível de agrotóxicos que em geral tem. Então, nesse sentido, a agroecologia, ela hoje é um referencial, ela é um debate, ela é um debate na academia, ela é um debate nos movimentos sociais, ela é um debate com o público urbano e, portanto, eu diria que nós avançamos muito como um referencial. E não há mais também aquela questão de que isso é para nicho de mercado, a agroecologia não é um referencial que pode alimentar o mundo. Sem dúvida, a agroecologia, hoje, se nós formos considerar o número de famílias agricultoras e camponesas no mundo inteiro, é quem mais faz agroecologia, porque, efetivamente, se nós olharmos a China, a Índia, boa parte da América Latina e no Brasil, muitas referenciais de produção são de base, são de princípios agroecológicos, né? E fazem isso de forma autônoma, fazem isso sem apoio público, fazem isso sem os milhões de recursos que são destinados por renúncia fiscal ou mesmo por crédito, enfim, por políticas direcionadas ao agronegócio. Se a agroecologia recebesse 10% do que o agronegócio recebe por ano de incentivos fiscais, né, Paulo? Certamente a agroecologia estaria muito mais na frente e demonstrando a sua capacidade e a sua pujança. Vou pegar carona aqui, Silvio. Por favor. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava lendo um relatório que acaba de sair, internacional, que há 10 anos atrás houve um estudo feito por vários órgãos das Nações Unidas, chamado uma avaliação internacional da pesquisa agrícola. E isso saiu em 2009, 2010, e esse documento apontava muito claramente que era necessário fazer uma completa reorientação por uma série de razões, essas que nós estamos discutindo aqui, a começar pela questão alimentar, mas não só. E esse documento que saiu agora são os 10 anos posteriores àquele documento, que foi um documento com 400 pesquisadores do mundo inteiro, inclusive com participação de empresas e tudo, que no último momento resolveram sair e não assinar o documento. Mas ali você tem pesquisadores do mundo inteiro, de todos os lugares, do norte, do sul. E esse documento foi um documento muito referencial para nós em 2009, porque foi logo depois da crise alimentar de 2008, a gente lembra, né? E depois disso vieram várias manifestações internacionais da ONU, depois a própria FAO organizou simpósios internacionais sobre a agroecologia, ou seja, a reorientação necessária era no caminho da agroecologia. Esse foi dito. Quer dizer, então isso do ponto de vista acadêmico, científico, já está bastante bem consolidado essa ideia, embora, evidente, são disputas de ideias e tem uma força enorme das próprias corporações sobre o mundo acadêmico.
A mesma coisa se passa no mundo das políticas públicas, no mundo institucional. O Brasil foi o primeiro país no mundo a ter uma política nacional de agroecologia. E foi resultado de uma marcha das mulheres em Brasília, Marcha das Margaridas, com 70 mil mulheres levantando essa bandeira. Então, a presidenta Dilma, ela disse, bom, então se essa é a demanda de vocês, vamos fazer uma política nacional de agroecologia. Mas isso é uma demanda antiga, que vem de muito tempo. Nós fomos passando governos em governos e nunca foi incorporada essa perspectiva. Mas, finalmente, no governo Dilma, lança-se uma política nacional de agroecologia. Então, a gente tem um reconhecimento, uma luta social, por um lado. Por outro lado, você tem um reconhecimento acadêmico, agora um apoio institucional mais explícito. Foi uma experiência muito curta, mas ela ensinou muita coisa. Ela ensinou que, primeiro, a agroecologia não é um assunto agrícola e rural, como disse o Silvio. Ele é um assunto que ele é do conjunto da sociedade, porque trata dos sistemas alimentares. Tanto é que tinha 11 ministérios participando dessa política. O Ministério da Educação, o Ministério da Economia, Meio Ambiente, por aí vai. Então, é um assunto integrador, né? Nós não temos mais, mas a Argentina, agora, nesse momento, está montando sua política de agroecologia muito inspirado na nossa. Está toda hora buscando. Na Colômbia, já tentaram começar, mas agora também já perderam. Ou seja, esse é um debate do mundo inteiro, né? Infelizmente, nossas condições aqui no Brasil, nesse momento, ao nível federal, mas no nível dos municípios, eu queria deixar isso, que é muito importante entender que nós fizemos ano passado um levantamento para as eleições municipais de iniciativas de prefeituras de apoio à agroecologia. Em 2 meses, nós levantamos mais de 700 políticas públicas pelo Brasil afora. Inclusive, está no nosso site da Articulação Nacional de Agroecologia, mostrando que as prefeituras podem fazer muito. E nós estamos num momento de uma disputa política que eu diria que os partidos de esquerda deveriam, nesse momento, se colocar como um desafio de fazer as melhores prefeituras da sua história, para realmente fazer um enfrentamento político a partir de coisas muito concretas. Esse tema da alimentação e de reconstruir, as prefeituras podem fazer muito, mas parece que isso está fora do horizonte, do debate, até do mundo de esquerda. Quer dizer, mas como é que faz isso? Vão dizer, as prefeituras não têm recurso. O principal recurso que precisa para isso é a associação com a sociedade civil. Quer dizer, não existe construção da agroecologia simplesmente a partir de uma iniciativa isolada dos governos. E a sociedade civil está ativa nos territórios, nos municípios, construindo alternativas em busca de um pouco de apoio para fazer uma feira, um pouco de crédito, um pouco de assistência técnica. Às vezes, um pouco se faz muito. É o que o Silvio está falando. O problema é que não tem nada, não tem reconhecimento. Então, o pouco que foi investido nos governos no campo do PAA, do PNAE, porque foi muito pouco, mas os resultados foram muito expressivos, né? Então, é um pouco esse sentido, não cabe mais colocar em dúvida se a agroecologia é ou não é um caminho. Eu acho que isso já é um consenso. Quem não deixa que esse consenso se estabeleça, se institucionalize, são as forças do agronegócio. Olha, eu estou ficando curioso, acho que os nossos telespectadores também, o que tem que ter um plano nacional de agroecologia, não é? O Silvio, você participou da elaboração de um plano desse, né? Então, conta para a gente um pouco, quais são os componentes de um plano nacional de agroecologia? Bom, eu diria que mais do que eu, o Paulo aqui é quem coordenou esse processo, né, pelas organizações da sociedade civil. Eu diria que as maiores dificuldades que nós encontramos naquele momento do debate da construção da Política Nacional de Agroecologia é o enfrentamento à mudança estrutural. Esse é o grande problema. Porque, de fato, por exemplo, e naquele momento discutia-se a necessidade de criar territórios livres de transgênicos e agrotóxicos. Esse era um elemento colocado na mesa. E, portanto, é crucial que isso fosse implementado, isso fosse bancado politicamente. A outra questão, reforma agrária. Nós temos 2,5 milhões de estabelecimentos, ou seja, metade dos estabelecimentos, Silvio, do Brasil, estabelecimentos rurais do Brasil, tem menos de 10 hectares. A agricultura familiar e camponesa tem menos de 1/4 da terra dos estabelecimentos rurais. E
a área dos estabelecimentos rurais de 2006 para 2017 cresceu mais do que o estado do Acre, 17 milhões de hectares, onde basicamente foi soja no Mato Grosso e pastagem no Pará. Ou seja, se nós não tivermos as premissas colocadas de que o território é o locus, é o foco do planejamento, de que a agricultura familiar e camponesa é a base dessa estrutura, e de que o alimento é o que conduz, é o que orienta as principais diretrizes, nós não conseguiremos fazer um bom planejamento, um bom plano, uma boa ação ou um conjunto de ações para a agroecologia, porque efetivamente é isso. Não dá para fazer isso com a soja ocupando 38 milhões de hectares, com 170 milhões de hectares de pastagem e com veneno sendo jogado por aviões no Brasil inteiro. Só para finalizar, nós temos por ano, o equivalente a 2 territórios brasileiros, a 2 territórios nacionais, encharcado de veneno, considerando o volume de agrotóxicos que é lançado anualmente nos ciclos agrícolas. Anualmente, nós temos 2 Brasis sendo encharcados de veneno. Isso é um dado da indústria de agrotóxicos, não sou eu que estou dizendo. Nós estamos chegando ao quase final do nosso programa, passa rápido esse papo, né? Eu queria dar 2 minutos para cada um de vocês, para que se termine um pouco com essa proposição afirmativa, né? Quer dizer, na linha da defesa da agroecologia, você, Paulo, já sugeriu a competência dos municípios para isso. Tem mais alguma coisa que vocês querem recomendar? Depois eu passo para o Silvio também falar alguma coisa. Eu reitero essa iniciativa de como a gente precisa democratizar o Estado. Isso significa reconhecer o papel que a sociedade civil e as formas de auto-organização nesse campo da alimentação é muito importante. Ano passado, um conjunto de organizações da sociedade civil fez um levantamento que a gente chamou de ação coletiva, comida de verdade, aprendizados em tempo de pandemia, levantando experiências do que a gente chamou de redes solidárias de abastecimento no Brasil inteiro. Foram experiências extremamente interessantes, urbanas e rurais, inclusive porque também a gente tem que pensar que a cidade também produz alimento, tem muita experiência de agricultura urbana. E mostra que, assim, às vezes, situações extremamente precárias, existe uma criatividade muito grande de ocupação dos espaços, de organização da distribuição. Ou seja, esse potencial nós temos, né? Nós temos uma cultura muito pujante, temos demandas. O que falta é o reconhecimento exatamente dessas capacidades. Eu acho que qualquer política pública, não é só no campo da alimentação, ou vai dialogar com essas capacidades culturais de organização que nós temos, e não é pequena, ou ela vai continuar na lógica meio tecnocrática de tentar fazer de cima para baixo. Eu acho que, talvez, por mais que a gente tenha avançado pouco na política de agroecologia, mas teve exemplos muito interessantes, que não vai ter tempo de desenvolver aqui, e que se nós tivéssemos mais tempo e um governo aberto ao diálogo com a sociedade, nós avançaríamos muito. Essa chance chegará de novo. Muito bom. Então, Silvio. Nessa linha do Paulo, eu diria que é fundamental e que nós, consumidores, cada um, né, partindo de uma ação micro, vamos dizer assim, como alimentar-se é um ato político, nós podemos fazer isso todos os dias. Se nós deixarmos de consumir, mesmo que não sejam produtos agroecológicos, mesmo que não sejam alimentos agroecológicos, mas o fato de deixar de ir numa grande rede de supermercado, de deixar de consumir produtos industrializados, sobretudo ultraprocessados, isso já faz muita diferença. Buscar consumir produtos mais frescos, buscar consumir produtos que sejam produzidos mais próximo possível da sua região, da sua cidade, isso permite que nós comecemos a modificar as relações de produção e consumo e, portanto, atacar aquilo que é a essência do nosso problema. Nós temos uma concentração de corporações e nós precisamos quebrar esse poder, e esse poder se dá por uma ação política. E nesse sentido, é o que a gente pode fazer
do ponto de vista micro, e também a partir da própria universidade. Eu acho que a gente tem um papel aí público a cumprir, no sentido de validar, de reforçar as experiências agroecológicas, as experiências do campo popular democrático, e nesse sentido eu acho que esse é um papel que a universidade pública também tem a cumprir, e nós temos sempre tentado fazer isso aqui no Recôncavo Baiano a partir da UFRB. Obrigado. Muito bom. Eu fiquei muito satisfeito com a nossa conversa. Eu quero agradecer muito ao Silvio Porto e ao Paulo Petersen terem se disposto a participar. Quero agradecer também a você que nos assistiu e dizer que semana que vem tem mais. Até mais.